Como o próprio nome sugere, a ideia de milagre representa um período de crescimento, ou pelo menos, como é que se me induz a uma certa noção de um período de crescimento. Esse nome ele é pego de empréstimo em relação às experiências de crescimento de alguns países no pós-guerra, milagre italiano, milagre japonês, etc. E uma certa noção de que esse período havia chegado no Brasil a partir de 68, sobretudo com a retomada do crescimento. De fato, a gente teve um período, pelo menos de 68 até a segunda metade da década de 70, de média de crescimento em torno dos 10%. Se a gente compara com o crescimento que a gente tem no período atual, realmente é uma taxa bem significativa. O fato foram as bases que esse crescimento foi feito. Ou mais particularmente, a gente pode comentar sobre como esse crescimento é baseado em uma determinada opção de desenvolvimento, entre aspas, ou de industrialização que o Brasil segue a partir de 64. Vamos retomar um pouco a década de 60 e lembrar que 60, o começo da década de 60, representa um período de desaceleração da taxa de crescimento industrial brasileiro, com uma série de debates que se seguem até aí sobre a forma e as características, vamos dizer assim, que o desenvolvimento econômico brasileiro tomou e a necessidade de se corrigir isso para colocar o país de uma rota e uma trajetória de crescimento que fosse mais, vamos dizer assim, disseminado para toda a população brasileira, fosse mais equitativo para toda a população brasileira. Então, na ordem do dia, ali no começo da década de 60, o que se colocava? O crescimento do mercado doméstico, a partir do reforço das leis trabalhistas, a partir da política do salário mínimo, a partir da reforma agrária, né? Quer dizer, todas as condições que criariam, né, um país de consumidores, né, um país de classe média, que sustentasse um crescimento industrial mais equilibrado. O milagre representa um crescimento baseado na opção que foi o oposto disso. Na verdade, em basear um crescimento no aumento da capacidade de consumo da classe média alta, né, das classes altas, de modo geral, de arroxo do salário mínimo, de represamento do salário mínimo e de perda da capacidade de compra do trabalhador, portanto, perda de poder de barganha do trabalhador frente ao capital, e se basear justamente o desenvolvimento econômico em um perfil altamente excludente, que foi o que se seguiu a partir do golpe de 64. Como é que isso foi feito, de certa forma? O milagre, ele estruturou as condições de crescimento que o Brasil enfrenta até hoje. Quer dizer, um crescimento que é muito baseado no endividamento das famílias, o crediário, essas modalidades de compra parceladas, elas foram possíveis a partir das reformas financeiras que se seguiram ao golpe de 64 e que tiveram efeito na capacidade de crédito, de expansão do crédito doméstico, que, de certa forma, também sustentou o milagre. O crescimento do endividamento externo, que foi muito significativo, quer dizer, se a gente pegar a dívida externa de 68 ali até 72, ela praticamente triplica de tamanho, quer dizer, um crescimento industrial muito baseado no capital estrangeiro, a capacidade de dinamismo tecnológico trazida pelo capital estrangeiro, muito pouca capacitação das empresas locais, e com alta densidade de consumo da classe alta. O que é alta densidade de consumo da classe alta? É um padrão de consumo em que a classe alta, em vez de ter 2 carros de família, vai ter 3 carros, vai ter 4 televisores, quer dizer, vai sustentar uma escala de consumo doméstico mais densa nas classes altas. Por quê? Porque o mercado doméstico ele não se estende até as classes mais baixas. Ele se concentra nas classes altas, ele se concentra em um padrão altamente desigual, altamente excludente de crescimento econômico, e o padrão de industrialização brasileira, portanto, vai vamos dizer assim, se assentando sobre esse perfil excludente, né? Esse perfil de péssima remuneração do trabalho, alta lucratividade do capital, inclusive do capital estrangeiro, e alto endividamento das famílias para sustentar justamente esse padrão de consumo excludente. O milagre, ele acaba ficando como vamos dizer assim, como um aspecto, né, um período dentro da história econômica brasileira muito presente no debate
tanto da direita quanto da esquerda, né? Da direita por conta de um certo imaginário de que foi justamente as resoluções de tensões sociais a partir do golpe de 64, de uma certa modernização, por exemplo, do sistema financeiro e o fim de um certo risco político que existia no país, que garantiu o crescimento. E pelo lado da esquerda, o processo de industrialização sempre é um processo caro do ponto de vista do debate do desenvolvimento econômico. Então, é muito comum se atrelar a evolução, né, o prosseguimento do processo de industrialização, como, de certa forma, o prosseguimento do próprio processo de desenvolvimento econômico do Brasil. O que é importante a gente pensar é que 64, mais particularmente 68, representa uma opção de desenvolvimento e o descarte de uma outra opção de desenvolvimento que estava sendo colocada ali no começo de 60, né, no começo da década de 60, que era a possibilidade justamente de um desenvolvimento dentro de uma sociedade muito mais equitativa, né, muito mais igualitária entre si, né, com níveis de desigualdade muito menor, baseado no fortalecimento do consumo das classes médias urbanas, da melhor distribuição do solo, da melhor distribuição tanto das áreas rurais, mas quanto também do solo urbano, num desenvolvimento muito mais centrado na produção nacional, por exemplo, de tecnologia, e no investimento público, nas obras públicas, quanto indutores desse desenvolvimento. E 68 representa uma outra opção. 68 representa uma opção, primeiro, a partir do congelamento do salário mínimo, quer dizer, do represamento dos repasses inflacionários, da indexação inflacionária para o salário mínimo, que representou uma queda real de cerca de 50% do salário mínimo, além do fechamento dos sindicatos, perseguição das lideranças sindicais, tudo isso enfraqueceu, né, além da política de salário mínimo do governo, enfraqueceu a capacidade combativa, a capacidade de barganha do capital, do trabalho frente ao capital, o que resultou, né, quer dizer, num certo distanciamento dos rendimentos da base da pirâmide para o topo da pirâmide, o que levou a um aumento da desigualdade significativo, né, durante o período do milagre, e que, de certa forma, vai garantir justamente essa capacidade de consumo, essa afluência da classe alta brasileira, da classe média alta e das classes altas, que vão sustentar, de certa forma, uma indústria que não tem capacidade de ganho de escala, né, que é refém, de certa forma, do progresso tecnológico trazido via capital estrangeiro e que tem pouca capacidade de se assentar no mercado doméstico de consumo, justamente por conta desse mercado doméstico, dada a opção de desenvolvimento que foi feita em 64, ser muito estreita. Então, essa industrialização, do ponto de vista, se a gente olha o processo de desenvolvimento econômico como um todo, ela é uma industrialização bem peculiar, né? Primeiro, porque ela é uma industrialização que, apesar de ter criado um parque industrial significativo, ela manteve o Brasil na mesma posição em termos da divisão internacional do trabalho, né? Continuamos saímos da ditadura ainda um país basicamente primário exportador, ainda que com alguma participação, né, na pauta de exportação de manufaturados, mas de manufaturados de média baixa tecnologia, quer dizer, sem avançar nos setores de maior complexidade tecnológica, de maior sofisticação da própria indústria. Então, esse desenvolvimento que cria peças importantes, né, forma o BNDES, cria as empresas públicas, cria instrumentos próprios para o desenvolvimento econômico, ele se assenta num desenvolvimento econômico que tem um perfil, né, um padrão muito específico, né, muito excludente, muito desigual e que produz lucro justamente a partir dessa igualdade, produzindo, de certa forma, se concentrando em setores fornecedores de bens de consumo justamente para essa classe que tem maior poder de consumo, e boa parte desse excedente do consumo, que é direcionado ao consumo, sendo captado, na verdade, pelo setor financeiro, via o parcelamento e via o pagamento de juros, para tornar possível o consumo das classes baixas, já que o ganho salarial e a desigualdade aumentou. Então, isso tudo torna o processo de desenvolvimento que ocorre dentro da ditadura, que, de certa forma, é um processo de desenvolvimento capitalista, no sentido que produz sua industrialização, né, uma certa modernização da sociedade, mas é esse tipo de modernização que o Brasil, de certa forma, é refém até hoje, de um padrão de urbanização muito excludente,
de um padrão de reprodução social da sua massa de trabalho muito excludente. O trabalhador brasileiro ele mora de forma precarizada, ele trabalha de forma precarizada, a sua construção é baseada basicamente na autoconstrução, ele é excluído de um determinado mercado de consumo e jogado para um outro mercado de consumo informal. Então, tudo isso são marcas do crescimento econômico brasileiro, em que o desenvolvimento que se dá no período da ditadura representa justamente a opção por esse tipo de desenvolvimento em relação a outro tipo de desenvolvimento que poderia ter sido tentado no Brasil a partir justamente da resolução de problemas estruturais da sociedade brasileira, né? Vindo de uma sociedade escravista, de origem arcaica, etc., que necessitava passar por reformas, reforma urbana, reforma agrária, esses tipos de reforma que são importantes, o quê? Para a gente homogeneizar justamente o padrão populacional, a pirâmide social brasileira, para garantir um processo de desenvolvimento econômico que fosse mais equilibrado, que fosse menos sui generis, como foi esse experimentado pelo Brasil durante o período. Um outro ponto que é importante, e aí pegando mais o perfil da industrialização brasileira, como a indústria brasileira, ou como, pelo menos durante o período aí do Milagre, até o segundo PND, ela é feita, ela é montada no que a gente chama de esquema de tripé, né? Quer dizer, com as empresas públicas tendo seu lugar específico na organização do setor industrial, com capital nacional entrando em certas áreas, muito vinculadas às oportunidades de negócio criadas pelo próprio Estado, e o setor estrangeiro, o capital estrangeiro, entrando nos setores de maior sofisticação tecnológica e nos setores mais dinâmicos. Esse perfil de industrialização, ele criou pelo menos dois fatos bem curiosos, vamos dizer assim. Primeiro, é esse amontoado de entrada de capital estrangeiro, que depois vai virar remessa de lucro, quer dizer, também vai onerar o balanço de pagamentos, vai onerar as contas externas brasileiras, e que justamente entra tentando explorar uma oportunidade de alta lucratividade em explorar um mercado doméstico fechado, protegido. Com isso, isso se gera uma industrialização em que o perfil da estrutura empresarial brasileira, quer dizer, o perfil, daí o segundo ponto, a gente herda uma estrutura empresarial vindo da ditadura, que é, primeiro, uma estrutura empresarial muito pouco dada à inovação e à competição, principalmente à competição internacional. Quer dizer, quando se abre a economia, basicamente o grande capital brasileiro procura abrigo nos setores intensivos em recursos naturais, porque as vantagens competitivas são menos, vamos dizer assim, são mais seguras, né, do Brasil nesses setores. Depois se molda uma estrutura empresarial muito, para além dos setores intensivos em recursos naturais, muito próxima a atividades ligadas ao governo. E isso vem de uma certa relação, vamos dizer assim, um tanto promíscua, que se cria entre o grande capital brasileiro e a ditadura. Desde cooperação política, o golpe foi cívico também, não foi apenas militar, e teve envolvimento do grande capital, como também processos que hoje são notórios envolvendo corrupção, como foi em Itaipu, como foi a Transamazônica, como foi uma série de outras construções criadas e aproveitadas justamente pelas grandes construtoras. É um processo, é uma relação umbilical entre grandes construtoras de Estado brasileiro, que ele é criado, consolidado e fortalecido justamente no período dos grandes projetos da ditadura do Brasil Potência, que começa no Milagre e se segue depois dentro do governo Geisel. Esse perfil desse, de certa forma, desse capitalismo que se cria nessa relação entre Estado e algumas grandes construtoras, um certo capitalismo de carta marcada, ele é fruto da forma de organização da economia e de legitimação do poder durante a própria ditadura. O que é interessante a gente pensar do projeto de desenvolvimento seguido pela ditadura é que, primeiro, apesar de todos esses processos de exclusão social e de criação de desigualdade, de criação de exclusão, ele foi um processo, vamos dizer assim, centrado na criação, na modernização da capacidade produtiva doméstica, né, guiado pelo Estado. Então, isso, de certa forma, cria uma certa confusão em relação a como se vê esse processo.
né? Quer dizer, o fortalecimento de certos, por exemplo, de certos mecanismos como a Petrobras ou como o BNDES, que são necessários, são fundamentais para o desenvolvimento nacional. São mecanismos, são instrumentos que deveriam ser criados em outro contexto também, vamos dizer assim, mais equilibrado de desenvolvimento. Só que a gente tem que pensar justamente como a falência, como o prosseguimento desse tipo de desenvolvimento e a falência desse perfil de desenvolvimento seguido pela ditadura abre a porta para o que veio na década de 90. Quer dizer, o questionamento da capacidade do Estado em ser um indutor do desenvolvimento, o questionamento do papel das empresas estatais e dos bancos públicos enquanto instrumentos de desenvolvimento nacional. E, em última instância, quer dizer, abre a porta para toda reforma, toda transformação neoliberal que se segue nos anos 90. O questionamento ali, quando a gente começa, né, a organizar e começa esse debate da campanha de 89, é só a gente lembrar quais eram os motes da campanha do Collor, que saiu vencedora no pleito, em relação ao processo de desenvolvimento guiado pelo Estado. Então, a falência do projeto econômico da ditadura criou, na verdade, uma barreira em se levar, durante a década de 90, um outro processo de desenvolvimento econômico, que pudesse criar capacitações em termos de sofisticação tecnológica para a indústria brasileira, que pudesse reforçar esses instrumentos de desenvolvimento nacional e que pudesse dar prosseguimento no processo de industrialização, tal como fez, por exemplo, os países asiáticos. A falência, a incapacidade de se sustentar esse processo, esse projeto econômico da ditadura, abre as portas para o neoliberalismo da década de 90. Quer dizer, legitima o neoliberalismo na década de 90 frente à população que via realmente a falência de um projeto de desenvolvimento levado adiante pelo Estado.